Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui no canal mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanhar, você que diariamente acessa esse canal. É um prazer enorme sempre ter a sua companhia aí. É sempre uma grande alegria saber que você está do outro lado, nos acompanhando. Eu quero nesse momento convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Vamos falar um pouquinho sobre igrejas estratégicas que foram plantadas na Macedônia. Depois de plantar uma igreja em Filipos, que seria, no caso, colônia romana, essa igreja de Filipos, como nós estudamos, foi regada com o próprio sangue de Paulo e seus companheiros. Ele agora continua a sua jornada para Tessalônica e Bereia, ali para plantar mais igrejas. Eu quero pensar um pouquinho nesses dias sobre essa jornada de Paulo e os seus companheiros que estavam com ele. Hoje eu quero apenas fazer uma introdução lendo os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados. Arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Como nós falamos, nós pensamos aqui os planos de Deus em dirigir, conduzir a sua obra. Esses planos devem ser respeitados, eles devem prevalecer sobre a vontade humana. Em todos os aspectos, o plano e a vontade de Deus é sempre melhor e maior do que os nossos. Os nossos desejos, eles são limitados. E por que eu estou falando aqui? O apóstolo Paulo, ele queria penetrar no continente asiático. Esse era o plano dele. Nessa segunda viagem missionária, ele iria para a Ásia. Mas Deus direciona os apóstolos, ali o apóstolo e os irmãos que acompanhavam, direcionou para a Europa. Ele queria ir para o Oriente, mas Deus conduziu para o Ocidente. Campbell Morgan, um comentarista, falando sobre esse assunto, ele diz assim: a invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas é evidente que Deus que estava na mente do Espírito Santo. Não era o plano de Deus, mas foi o plano. Não era o plano de Paulo, mas foi o plano de Deus. E os planos de Deus devem ser respeitados. Isso é uma lição para nós já nesse primeiro momento de nossos estudos aqui. Muitas vezes nós fazemos nossos planos legais. Você veja bem que para Paulo ir pregar o Evangelho no Oriente, ali na Ásia, não tem nada de errado nisso, não é? Perfeitamente correto e necessário. Mas não era o plano de Deus para o momento. Não era o propósito de Deus naquela ocasião. Então, às vezes, nós traçamos nossos planos, nossos propósitos, nossos desejos em coisas corretas, em coisas que não estamos falando de coisas erradas ou de pecados, mas coisas legais. Mas às vezes Deus tem outros planos e nós precisamos sujeitar a vontade de Deus, porque eu volto a dizer, os planos de Deus são sempre melhores e maiores que os nossos. Por essa razão, o mundo ocidental foi alcançado pelo Evangelho e as igrejas do Ocidente se tornaram a base de outros avanços missionários no decorrer da história. John Stott, ele comenta que foi da Europa que no seu devido tempo o Evangelho espalhou pelos grandes continentes África e Ásia, América do Norte, América Latina, Oceania e assim até os confins
do mundo. Então, qual era o plano de Deus? Naquele momento em que a igreja estava nos primórdios, levar o apóstolo e os irmãos, os apóstolos ali, para a Europa, estabelecendo e fortalecendo igrejas, e a partir da Europa, outros continentes, inclusive a Ásia, sendo alcançada por ações missionárias, inclusive nós aqui no Brasil, a partir da Europa. A gente fica maravilhado em ver Deus se movendo, não é? Dentro do seu propósito no decurso da história. Eu quero que você leve no dia de hoje esta mensagem. Os planos de Deus e propósitos devem ser respeitados. Às vezes as coisas não dão certo como nós queremos. Às vezes nós sentimos claramente que Deus vai mudando os nossos planos. E o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar atenta e sensível à direção do Espírito Santo, para não fazerem coisas fora da vontade de Deus e se decepcionar e depois dizem: ah, mas eu estava fazendo certo, mas talvez não estava fazendo o que Deus queria. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, porque ali todas as coisas cooperam para o bem. Que estejamos sensíveis à direção do Senhor e viver os planos e propósitos de Deus é sempre o melhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.